Eu disse na semana passada, no meu livro da semana passada, que foi a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen, que foi um dos melhores livros que eu li recentemente. Bom, eu tenho que dizer a mesma coisa de Via Gemito, do Domênico Starnone, está aqui. Tradução do Maurício Santana Dias, é uma edição da Todavia. Cara, que livro! O que é? Ah, bom, vou dizer para você quem é o Domênico Starnone, para essa conversa. Eu não conheço. Domênico Starnone é um dos grandes escritores italianos. Da minha geração, eu diria. Não, ele é um pouquinho mais velho, ele nasceu em 43, em Nápoles. Até há uma coisa engraçada, porque você sabe que ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Helena Ferrante é um pseudônimo, etc. E um dos hobbies das pessoas que gostam de ler é tentar descobrir quem é Helena Ferrante. Durante muito tempo circulou a ideia de que Domênico Starnone seria Helena Ferrante, porque é Nápoles, é a mesma época, tem uma pegada intensa, parecida, enfim. Não é. E ele nega peremptoriamente. Depois tem uma outra teoria que diz que a mulher dele seria. Ele é casado com uma tradutora. Enfim. Um livro dele previamente publicado aqui no Brasil foi Laços, fez muito sucesso. É um livrinho pequeno, até aqui a gente tinha livros do Starnone relativamente pequenos. Laços é extraordinário. Laços é uma história de família, sabe? É um casal que se separa depois de não sei quantos anos, quantas décadas. Eu li há bastante tempo, eu não tenho não consigo te descrever exatamente o que é Laços, mas as pessoas adoraram Laços. A primeira parte é escrita pela mulher que é abandonada por esse marido depois de não sei quantos anos, é que ele pega ela como um raio, porque é uma relação que para ela está resolvida e de repente o cara se apaixona por uma mulher mais nova e sai de casa. E a segunda parte é escrita por um camarada de uma outra geração, um camarada já de 70 e poucos anos, e você percebe que isso é o marido tantos anos depois e que ele voltou, mas a família não absorve um choque desses, né? Bom, isso é Laços, esquece. Maravilhoso, romance, ficção. Agora, o que nós temos aqui? É um romance autobiográfico, sabe? É a história do pai dele, isso aqui. O pai dele era uma desgraça. A tal ponto que o livro começa com ele, quando o pai diz, não, eu só bati na sua mãe uma única vez. E ele contesta isso porque ele se lembra de trocentas vezes em que o pai bateu na mãe, que o pai era horrível, desagradável, era um narcisista, era uma pessoa autocentrada. Mas era uma personalidade muito complexa, era um ferroviário, mas apaixonado por pintura, que passou a vida inteira pintando. E não era um pintor de extraordinário talento, era um pintor. E então ele sempre se sentia diminuído pelos outros pintores, ele sempre se sentia diminuído pela crítica, ele sempre achava que o mundo estava contra ele. Mas ele era uma pessoa tão desagradável que ninguém podia estar a favor. Ele é aquele cara que explode, que as pessoas têm medo de lidar porque ele vai explodir, então toda a família tem que andar pisando em ovos porque aquele cara vai explodir. É de uma coragem esse livro, sabe? De tudo. Primeiro, é lindamente escrito. Esse personagem do pai, ele vai ganhando uma vida e praticamente não tem nada de positivo a dizer a respeito desse pai. E todos nós conhecemos uma pessoa assim. E a gente consegue se identificar muito, porque por melhor que tenha sido o pai da gente, a gente conhece. Tem um tio, tem uma outra pessoa, tem alguém que a gente conheceu que é muito assim. E
ele põe à nu a vida dessa família, ele põe à nu os sentimentos dele em relação ao pai. Ele põe à nu ele mesmo. É de uma honestidade, o livro é tão extraordinário. E vou te dizer que é claro que eu não li isso numa semana, eu li isso, levei um tempo lendo isso. E eu não queria me afastar do livro, sabe? Eu acabei o livro e não tive coragem de tirar o livro da minha mesinha de cabeceira. Porque é aquele negócio que tem pena que acabou, mas você não quer ler mais um pouco, e aí você volta e você relê uns trechinhos, porque é dessa qualidade. Uau. Parece um livro muito duro. É duro, mas é extraordinário, sabe? É absolutamente extraordinário. Eu sei que eu estou falando isso de muitos livros recentemente, mas esse não é um livro recente, inclusive. Esse é um livro de 2001, ele ganhou o prêmio Strega, que é o maior prêmio da literatura italiana. Como a trilogia de Copenhagen também é um livro mais antigo, então você vê que são livros excepcionalmente bons, que sobreviveram no tempo e acabaram sendo traduzidos aqui nesse país distante que é o Brasil. Então a gente tem essa depuração do tempo e das boas traduções de obras excepcionais. Não é que toda semana apareça um livro como esse, porque não aparece. Isso aqui é realmente fora do comum. E, cara, eu ficava buscando os trabalhos do pai. Uma coisa que ele conta, esse é um livro dividido em 3 partes, uma parte, no meio ele foca muito no momento em que ele posou para o pai, que o pai fez ele posar para um quadro. E você imagina que isso era essa pequena casa, não é exatamente proletária, mas de uma classe média baixa. E o pai enchendo a casa com aquelas telas, e eles, meninos e a avó, dormiam na sala, que era onde o pai pintava. Aquele cheiro de tinta, e aquelas telas em cima das camas, e quando você tinha que dormir, você tinha que tirar aquelas coisas todas do lugar. E o pai resolve fazer um imenso quadro para uma exposição e bota ele para posar. E ele narra o desconforto físico de estar lá parado, segurando um jarro, porque ele é a criança que oferece água aos bebedores, e ele bota os cunhados para posar, enfim. E aí eu procurei na internet, você encontra os quadros. Não encontra todos, mas encontra alguns. E é aquele pintor que... Ok. Quer dizer, agora o pai dele está imortalizado. Por que não é um escritor ok? Porque o filho é excepcional. E aí esses quadros vão sobreviver na medida em que esse livro vai viver para sempre, porque esses quadros ganharam uma nova dimensão. Gente, é um livro absolutamente excepcional.